Olá, meus amores. Eu sou Carla Viola, uma psicanalista, e hoje no Bate-Papo Consciência nós vamos falar um pouquinho sobre traços de caráter. No vídeo passado eu falei sobre um pouquinho o traço de caráter esquizoide e nesse vídeo nós vamos falar sobre o traço de caráter oral. Para você que não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha lá no YouTube e conferir o que é o traço de caráter esquizoide, que é uma pessoa que tem um traço mais rígido, ela geralmente é um pouco antissocial, ela é muito racional, ela procura estar sempre sozinho, porque a dor dela é a rejeição, né? E vale a pena você conhecer estes traços, porque sim, você pode se autoconhecer melhor. A vantagem de se autoconhecer é porque, em vez de você ficar no trauma, você pode buscar maiores conhecimentos para solucionar a sua dor, buscando os recursos que cada traço de caráter oferece para você. Bom, e para você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, dê o seu like. Se você não gostou do vídeo, você pode dar um dislike no final. E o melhor ainda, se você puder compartilhar, eu agradeço. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o traço de caráter oral, que é uma personalidade que é desenvolvida entre 1 mês a 1 ano de idade. Por quê? Nesse período a criança, ela não tem a comunicação, né? Então ela se comunica através do choro. E quando a mãe não sabe identificar quais são as suas necessidades, né? Se ela está com frio, com fome, com dor, se ela quer um colinho ou se ela quer dormir, o que acontece? Ela vai desenvolvendo nesse período a necessidade de chamar atenção. E quando essa criança não percebe que as suas necessidades são vistas, ela começa a chamar a mãe através do choro. Então ela já sabe que todas as vezes que ela chorar, a mãe vai vir correndo para ver o que é que está acontecendo. E isso, gente, não quer dizer que todas as crianças são assim. Isso é a forma que ela lida de ver o mundo, né? Com as sensações que ela vai adquirindo ali no seu desenvolvimento. E o que acontece quando você fica presa na dor do abandono nessa fase, que é a fase de amamentação? A criança, ela começa a perceber que ela precisa se comunicar mais, ela precisa falar mais, e isso, o seu corpo, ele vai modificando, trazendo uma forma mais arredondada. Então, as pessoas da fase oral, geralmente, ou elas são gordinhas, com o rosto mais arredondado, aqui na cavidade ela tem o peito mais profundo. Por quê? Porque ela sente um vazio existencial, aonde esse vazio tem que ser preenchido, geralmente, ou pela comida, né? Ou aquela necessidade de estar sempre chamando a atenção das pessoas. São pessoas geralmente que não conseguem ficar sozinhas. Elas precisam sempre estar perto das pessoas. Por quê? Porque elas se tornam carentes. Elas precisam ser ouvidas, sentidas. E é por isso que às vezes algumas vão para a comida, né? Porque tem também o oral que é magro, aquele que tem aquele corpo parece que foi derretido. Sabe, que é fundo, é magro, não é o esquizoide, porque o esquizoide também tem essa característica, mas o esquizoide já tem o rosto mais ovalado, né? O oral não, o formato do rosto dele fica mais arredondado. E o que acontece? Essas pessoas vão carregando no seu dia a dia, até a fase adulta, a dificuldade de estar só, né? A dificuldade de ter uma comunicação às vezes clara. Por quê? Porque elas precisam sempre chamar a atenção para não se sentirem abandonadas. E qual que é o recurso que o oral pode usar para sair dessa dor do abandono? Buscar uma comunicação clara. A comunicação clara, em primeiro lugar, ela acontece quando você aprende a ouvir. Porque se a pessoa não aprender a ouvir, ela não vai poder
ter uma comunicação mais objetiva, porque ela vai ficar sempre com a necessidade de mostrar tudo aquilo que ela precisa. É aquela pessoa carente que está sempre chamando a atenção, que não cala a boca, né? Aquela que na hora que ela vê, ela já fala assim: "Ai, o que que nós vamos comer?". Ela já acorda pensando no que vai comer, né? "O que que nós vamos comer hoje? Ah, o que que você acha?". Ela precisa sempre compartilhar a sua necessidade com o outro para que ela sinta integrada, para que ela possa sentir que ela está participando com as pessoas que ela gosta. E geralmente essas pessoas são muito sensíveis, né? Elas têm um humor que oscila muito. Na mesma hora que ela às vezes está eufórica, às vezes ela muda radicalmente o seu humor. Às vezes se torna até um pouco agressiva, porque ela tem a necessidade de expressar aquilo que ela está sentindo. Você conhece alguém com essa característica oral? Na realidade, todos nós temos um pouquinho desse traço de caráter, desses 5 traços de caráter que você vai conhecer. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. Por exemplo, na minha parte esquizoide, eu sou uma pessoa que eu adoro a criatividade, adoro a imaginação, mas ao mesmo tempo eu sou muito racional. Eu sou muito objetiva, eu sou prática, eu não gosto de tumulto, de estar no meio de muita gente. Às vezes eu prefiro estar com poucas pessoas e mais pessoas que eu tenho afinidade. Então, esse meu lado esquizoide é um lado mais reservado, né? Mas qual é o recurso que eu uso desse lado? A minha criatividade, a minha objetividade, né? Eu sou muito prática nas coisas que eu faço, eu pego e faço. Então, a gente precisa buscar os recursos de cada traço para que a gente não fique na dor. Porque qual que é o traço de caráter esquizoide? É a rejeição, né? Então, o que que o esquizoide faz quando ele está na dor? Para ele não ser rejeitado, ele se isola. Então, o que que você tem que fazer? Em vez de você se isolar, você vai buscar o recurso de estar próximo daquelas pessoas que você tem afinidade, para que você possa expressar a sua criatividade com naturalidade, né? Porque o traço de caráter criativo vem do esquizoide. Agora, já o oral, ele precisa de uma boa comunicação. Em vez de você ter aquela comunicação, né, que é o drama, cheio de blá blá blá, de mimimi, porque você não me vê, né, aquela coisa do abandono, mostrando o tempo inteiro que a outra pessoa não reconhece ela. O que ela pode fazer? Aprender a escutar mais, para que ela possa ter uma comunicação mais clara, mais objetiva, mais assertiva, sem ficar muito na dor do abandono. Ela sentir que ela pode se complementar, que ela não precisa ela não precisa do outro para que ela esteja inteira, né? Ela precisa trabalhar esse vazio existencial, compreendendo as suas limitações e ao mesmo tempo expressando as suas dificuldades. Em vez de ficar acusando o outro, você não faz isso para mim, você pode chegar e falar: olha, isso que aconteceu me entristeceu, eu fiquei triste, eu me senti assim, assado. O que a gente poderia fazer para que essa situação não se repetisse? É ter uma comunicação expressando os seus sentimentos sem ficar acusando o outro. Deu para ficar claro? Então, gente, por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho sobre o nosso traço de caráter. Na minha parte oral, que é uma parte já da falta, né? Porque tem o oral do excesso, aquele que recebeu muito, né, na amamentação, e aquele que recebeu pouco, né? Então, o que eu desenvolvi na minha falta? Eu me desenvolvi na comunicação, procurando ter uma comunicação mais clara, né? Aproveitei o meu lado esquizoide racional e fiquei mais objetiva na comunicação, falar mais pontualmente, sem ficar criando muita história. Então, cada um vai desenvolvendo suas habilidades, os seus recursos, de acordo com a sua personalidade. E é por isso que eu estou mostrando para você quais são
as dores de cada traço de caráter e os recursos que você pode usar para que você possa desenvolver suas habilidades e as suas potencialidades. Se ficou alguma dúvida, se você não entendeu, eu estou aqui para poder esclarecer, ok? É só entrar em contato comigo. É importante você conhecer o seu modo de viver, a sua personalidade, porque assim você vai podendo dar pequenos passos estando melhor com você mesmo. É esse o objetivo dos meus vídeos, é fazer com que você se conheça e que você possa a cada dia mudar um pouquinho, pequenos passos, gente. Hábitos não se muda de um dia para o outro. Para você que, por exemplo, sofre com a fase com esse traço de caráter oral, né? Você ganha muito peso, né? Porque você sente que come pela ansiedade, às vezes aquela dificuldade que você tem de expressar, você não sabe como expressar, então o que você faz? Você joga essa ansiedade em cima da comida. Aí você vai comer para preencher esse vazio que você sente de não compreender qual é a sua dor. Então você já sabe, o abandono, quando nós somos adultos, só acontece quando você não olha para você mesmo. Quando você começa a entender as suas limitações, quais são as suas dificuldades, você passa a buscar recursos para que você possa mudando isso gradativamente. Mas essa mudança só pode acontecer quando você começa a tomar consciência dessas dificuldades. Não tem como a gente mudar algo que a gente não sabe o que mudar. Por isso que é importante a gente ter a humildade de buscar ajuda. Se você não quer compartilhar, às vezes, com um terapeuta, com uma pessoa, quais são as suas dificuldades, busque conversar, às vezes, com uma pessoa que você sente mais afinidade, que você sente que tem uma maturidade emocional, né, de adulta, não infantilizado, porque hoje, infelizmente, a gente vive em uma comunidade de adultos infantilizados, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu percebo que uma grande porcentagem dos brasileiros são muito orais, né? Você vê que tem muito sobrepeso, que as pessoas elas estão sempre buscando saciar a sua carência na comida, né, na bebida, elas estão sempre precisando de estar perto de muita gente, e isso vai chegando um tempo que vai gerando uma depressão. Por quê? Porque você passa a não ter contato com você mesmo e a perceber as fases da sua vida que precisam de mudança. Porque em cada fase da nossa vida é necessário ter mudanças. De 7 em 7 anos, nós criamos uma fase diferente e essas mudanças vão acontecendo gradativamente. E quando você não acompanha essas mudanças, algo na sua vida vai começar a te incomodar. E aí você vai perdendo o sentido da vida. É como se ela se tornasse pesada, desagradável e você não olhasse para essas mudanças como algo positivo. E você resiste, porque você acha que o mundo tem que ser do seu jeito e não da forma que ele te mostra para que você possa estar melhor com você mesmo. É muito importante a mudança, gente. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, preste atenção no seu comportamento, perceba todas as coisas que você sente que te desagrada, coisas que te deixam mal e comece a perceber o que você pode fazer com consciência e devagarzinho, tomando pequenos passos para que essas mudanças podem ser agradáveis. E tudo isso, quando a gente começa a perceber que vale a pena essa mudança, tudo vai se tornando prazeroso. Você vai saindo daquele lugar que você se sente capturado, ameaçado, né? Como se você tivesse acuado, como se você tivesse sempre lutando, tendo que se defender, estando na sobrevivência, né? Na autodefesa. É como se a vida fosse sempre uma luta, uma guerra. Eu escuto muitas pessoas dizendo, bom, vamos para mais uma guerra, né? Vamos lutar. Não é necessário lutar, não é necessário guerrear. Isso acontece quando as pessoas resistem às mudanças, quando elas acham que as coisas têm que ser do jeito dela e não como a vida mostra. Todas as vezes que você resiste, a sua vida vai se tornar uma guerra.
Então, preste atenção naquilo que está acontecendo de forma repetitiva e comece a buscar recursos para que você possa fazer diferente para poder encontrar um resultado mais leve, mais flexível e mais prazeroso, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o traço de caráter psicopata. Não é aquele serial killer psicopata, tá, gente? É um traço de caráter que, se você souber usar, você tem vários recursos, inclusive para atingir os seus objetivos de sucesso. E se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui à sua disposição. Um beijão no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar seu like.